Olá pessoal, bom dia! Bem-vindos a mais uma live junto comigo, Juliana Garcia, do Orquidária Orquidiomania. Hoje nós vamos falar sobre cultivo de orquídeas, mas o que eu pretendo é dar sequência com vocês, né? Então, nós podemos dizer que hoje é uma aula sobre cultivo de orquídeas, aula número 1. Então, o que eu peço para vocês, meus seguidores, é que vocês tenham um caderno para anotar tudo que eu falo. Eu falo muito rápido, mas eu vou tentar pausar e depois eu vou dar uns minutos para vocês tirarem algumas dúvidas, tá? Então, faz de conta que nenhum de vocês que estão aí nesse momento sabem cultivar orquídeas, tá? Vocês não têm intimidade, vocês querem começar esse cultivo agora e vocês precisam de ajuda. Bom, eu tô aqui para isso, tá? Para mostrar de forma simples e objetiva como é fácil cultivar orquídeas, como é gostoso cultivar orquídeas, como é bom você cultivar aquela plantinha para dali um ano vir a floração. É essa expectativa, essa coisa gostosa, esse mistério que nos move no cultivo de orquídeas, tá? Eu já peço a vocês que curtam essa live, que compartilhem essa live, que convide amigos para entrar aqui no nosso Instagram Orquidiomania e que possam então acompanhar o passo a passo dessas aulas que acontecerão às terças-feiras, às 11 horas da manhã, ok? Bom, gente, então nós temos horário marcado todas as terças aqui no Insta, às 11 horas. Caderninho na mão, aula 1. Eu quero que vocês já comecem anotando algumas coisas, tá? Bom, gente, quando a gente fala de cultivo de orquídeas, nós precisamos pensar em 3 situações, né? Primeiro, definir na tua casa qual o local que você resolveu cultivar orquídeas, né? Qual é o espaço da sua casa que você notou que tem uma boa luminosidade, né? Uma boa circulação de ar, uma boa brisa, né? E uma boa umidade ambiente. Por quê, gente? Por que essas 3 situações? Porque no cultivo de orquídeas a gente não consegue separar. Então, o que você tem que saber? A luminosidade do local. Segunda situação, a umidade desse local, tá? E a circulação de ar. Então, são 3 situações diferentes que vocês têm que saber. Luz, umidade e vento, brisa, tá? Vamos falar um pouquinho desses 3? Vamos falar primeiro da iluminação. Pessoal, cada gênero de orquídea necessita de um tipo de luz. Mas dentre as mais populares, nós conseguimos agrupá-las, tá? Como o dendróbio, junto com o oncidium, junto com o denfal, junto com vandas, com catasetum, a gente consegue agrupar no mesmo ambiente. Só que existem aquelas que precisam de menos luz. São elas sapatinho, phalaenopsis, micro-orquídeas, algumas mini-orquídeas. Então o que nós precisamos saber? Luz. Como que você determina a luminosidade de um local? Gente, quando eu falo de cultivo de phalaenopsis, por um exemplo, que é a famosa orquídea borboleta, né? Que é a mais popular das orquídeas, a mais encantadora das orquídeas, que a gente adora ganhar de presente. Pessoal, o ambiente tem que ser aconchegante, né? O ambiente tem que ser agradável ao ponto que você consiga ficar ali confortavelmente pelo menos meia hora. É esse ambiente que a FAO gosta, que as micros gostam, que o sapatinho gosta. E aí as outras, Ju? E as vandas, as catasetum, os dendróbios? Essas conseguem ficar num local mais quente. Elas conseguem receber mais luz. As folhas delas, com essas luzes, não pintarão, como acontece com o sapatinho e phalaenopsis. Pinta tudo de amarelo a folha e depois vem a pinta preta, tá? Então, pessoal, pense primeiro na luminosidade. Existe um aplicativo de celular, tá? Que se chama, luxímetro, tá? O luxímetro você vai medir a luz que está incidindo naquele local que você escolheu cultivar orquídea, tá? Esse aplicativo, eu conheço um que chama Lux.
tá? Cada celular tem o seu aplicativo, dei uma olhadinha depois. Juliana, como que eu vou saber qual lux é para cada orquídea? Pessoal, Google, tá? Google, coloca lá, luminosidade ideal para Phalaenopsis, luxímetro, né? Aí você busca na internet, no Google, essas luzes, tá? Essa iluminação. Pessoal, toda planta precisa de luminosidade para a realização da fotossíntese, tá? Sem a fotossíntese, nada prospera quando a gente fala de verde, tá bem? Então, assim, tem luz bacana? Determinou qual luminosidade é? Juliana, mas o sol bate lá o tempo todo. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá? Segunda coisa que a gente tem que levar em consideração, pessoal, umidade relativa do ambiente. O que que é isso? O quanto de umidade nós temos nesse ambiente que nós estamos. O quanto de gotícula d'água eu tenho aqui. Agora, por um exemplo, na nossa sala de aula, nós temos uma umidade de 83%. Isso é bom? Isso é ótimo, isso é fantástico para você cultivar orquídeas Phalaenopsis, por um exemplo. Elas adoram essa umidade relativa do ambiente alta, tá? E com esse aparelhinho você mede a umidade ambiente e o calor. Aqui dentro tá 26 graus, tá? Pessoal, esse aparelhinho você leva para cada canto da sua casa. E aí você consegue medir a umidade de cada ambiente, tá certo? O ideal é que essa umidade fique sempre acima de 60%, mas existem aquelas orquídeas que precisam, que toleram, que aguentam menos umidade, como o Catasetum. 40% de umidade relativa do ar pro Catasetum já é bacana. Olha só que interessante, né? Como é importante você conhecer os gêneros que você vai levar para casa. Bom, a terceira situação que nós falamos chama-se vento, brisa, né? Pessoal, por que isso? Por que isso tem que ser levado em consideração no cultivo de orquídeas? Porque orquídea não gosta de ventania. A orquídea, ela precisa receber a brisa. Ela não gosta de ficar com os cabelos esvoaçantes. As folhas desidratam, as raízes desidratam, né? O substrato seca mais rápido. Então, se você cultiva orquídea num local onde venta muito, um corredor que canaliza, esquece. Ou você tira suas orquídeas dali, ou você coloca um tapume, tá bem? Então, vocês viram como são importantes esses três fatores? Anotou no seu caderno? Depois que você sabe desses três fatores, você vai escolher o que você vai cultivar em casa. Ju, o que eu posso levar para casa? Bom, por um exemplo, você na sua casa definiu que o sol bate no local que você vai cultivar orquídea o dia todo, como aqui no nosso orquidário. Aqui nessa janela, o sol incide o dia todo, nesse quintal que nós temos após a janela, tá? Bom, se tá batendo o sol da manhã, sol do meio-dia, sol da tarde, até ele ir embora, isso significa que eu tenho que escolher uma malha de sombreamento mais fechada. Aqui nós utilizamos a malha de sombreamento 80%. Se você tem o teu local onde bate o sol da manhã até as 10 horas, por um exemplo, ou o sol da tarde após as 4 horas, você já pode então escolher aí uma malha de sombreamento 50%. Só que nem todas as plantas poderão ficar ali, né? Então, o que você tem que saber? Que quanto mais luminosidade tiver, menos FAO você vai poder cultivar, tá? Porque você já sabe nessa live que FAO gosta de local mais sombreado e mais fresquinho. Por isso que ela é indicada para ficar dentro de casa, tá? Na nossa varanda, no nosso quintal, nos batentes, ela vai muito bem, ela se adapta muito bem. E aí, gente, Juliana, todo mundo faz a mesma pergunta. Tá bom, Ju, qual que eu posso plantar quando tem alta luminosidade com malha de sombreamento? Pessoal, diversas. As mais populares, Dendrobium, Oncidium, Denphal, Vandas, Catasetum,
Newtonias, Bráceas, Odontoglossum, Tolumíneas e outras mais por aí, né? Existem outras como Phalaenopsis, Estanhopeia, Sapatinho, orquídeas de folha fina como Zygopétalum, que precisa de um pouco menos de luz, porque as folhas são finas e aí se o sol for forte, pinta. Então eu sempre falo nas minhas aulas que a planta conversa com a gente, tá? Então tá, você já escolheu o local, você já escolheu o que você vai levar para casa, e eu sugiro que você escolham plantas parecidas, porque é mais fácil para você que é iniciante, tá? Bom, o que eu recomendo para você que está começando agora, junto conosco do Orquidário Orquídea-Mania? Eu recomendo que você escolha Dendrobium nobile, né? Fácil cultivo, não tem que mexer. Recomendo que você cultive Oncidiums, Cherry Baby, que é o oncídio chocolate, pingo de ouro, né? Tem vários apelidos para os oncidiums. Também sugiro que você cultive Vandas, que é fácil cultivo. Aí você pode, se tiver um outro espaço na sua casa, cultivar Phalaenopsis. Vai que você tem na tua casa esses dois locais, um mais fresco e um mais quente, um com menos luz e um com mais luz. Essa opção também. Na minha casa é assim, um lado de Phalaenopsis, o outro lado de Vandas e Catleias, né? Bom, eu não sei, Juliana, eu não sei identificar uma planta de que é orquídea. Eu vou na exposição, eu compro pela flor, levo para casa e eu não sei o nome. Geralmente as pessoas mandam plantas sem identificação e eu não sei o que eu faço com essas orquídeas. Bom, gente, primeira coisa é que vocês exijam identificação. Quando não tem, você já está consciente que não tem, correto? E aí você tem que saber no mínimo que gênero que ela é. Ela é uma Catleia? Ela é um Bulbophyllum, né? De que gênero que ela é? Você não precisa saber, por um exemplo, se ela é um híbrido de Catleia, Trichortrite com, por um exemplo, João Paulo Fontes. Você não precisa. Você tem que saber que ela é uma Catleia. E as Catleias têm determinadas características de cultivo, né? Com os outros gêneros, gente, é a mesma coisa. Muita gente não sabe o que é gênero, o que é espécie, ok? Fácil, fácil. Nós temos aqui o gênero, correto? O gênero Phalaenopsis, certo? Dentro desse gênero, nós temos as espécies que compõem esse gênero. Phalaenopsis luedmaniana, os híbridos, Phal híbrida e outros nominhos de espécies mais que compõem o gênero Phalaenopsis. O mesmo acontece com as Catleias, né? Vamos mostrar. As Catleias, essa é uma em recuperação. Essa é uma bifoliada sem identificação, veio para tratamento por orquidário. E dentro do gênero Catleia, nós temos diversas espécies. Catleia walkeriana, Catleia metistogloss, Catleia nobilor. Nós temos um monte de espécies, um monte de cruzamentos. Importante você saber o gênero, já facilita muito, tá? Juliana, eu não sei, quando você fala nas suas lives do grupo Orquídea-Mania, quando você fala que é caule, o que é bulbo, o que é rizoma, né? Eu uso muito o termo caule e rizoma por conta do adubo orgânico Fertiriza, que ele tem que estar em contato com o caule, com o rizoma, com o bulbo. Vamos aprender de uma vez por todas qual é a diferença disso, né? Vamos, anota aí. Nós temos dois tipos aí, duas classificações dentro da família das orquídeas. Nós temos as monopodiais, tá? Anota aí, monopodiais. E temos as simpodiais. Juliana, precisa saber isso? Não, coleguinha, não precisa. Você só tem que saber que tem aquelas que crescem para cima, uma única planta, e tem aquelas que vão aqui, aqui,
aqui vão dando um monte de bulbo na mesma planta, né? Então, as monopodiais, elas vão sempre no mesmo sentido. Se sair filhotes, é uma planta nova. Então, vamos falar? O que vocês acham que são orquídeas monopodiais? Você que acompanha as nossas aulas no YouTube e no Face. O que vocês acham quais são essas, por um exemplo? Phalaenopsis, né? Tem o caule, cresce pra cima. Vandas. Rhincostylis, Ju. Ascocendas, Ascocentrum. Né? O que mais, gente? Vamos pôr essa cacholinha pra funcionar. Vocês já sabem, hein? Bom, gente, a Eridovanda, existem várias, né? Então, quando você vê um exemplar que vai crescendo sem fim, ela é monopodial. Isso significa que essa é uma Phalaenopsis, também é monopodial. Ela vai crescendo e isso aqui chama-se caule. Tá vendo aqui aonde saem as folhas? É o caule, tá? Se sair um broto novo, um cake, pessoal, o brotinho, o nenenzinho chama-se cake, tá? Muita gente não sabe. O bebezinho que aparece é o cake. Nas monopodiais, o cake é uma planta nova, tá? É um outro exemplar de Phalaenopsis. Inclusive nas FAO, o cake pode sair no nó da haste. Também é uma planta nova. Nós temos duas plantas, então, a planta mãe e a planta filha, tá? Nas vandas é a mesma coisa. Se aparecer filhotes na base da vanda, também são plantas novas. Com o tempo, quando essas plantas adquirirem raízes com aproximadamente 3 centímetros, 2,5, você pode destacar delicadamente e fazer uma nova planta, plantar separadamente da planta mãe. Quando nós falamos de simpodiais, o broto que aparece novo, galera, faz parte da mesma planta. Para virar outra planta, tem que haver o corte, tem que haver, ó, a poda, a divisão de rizoma. Deu para entender? Fácil, não é? Não é aquela loucura que todo mundo fala, socorro, que mundo é esse da orquidofilia? Nada disso. Isso já caiu por terra faz muito tempo. Aí, pessoal, o que é rizoma? Vamos lá? Aqui nós temos uma planta em tratamento. Vocês estão vendo isso aqui? Dá pra ver bem? Isso aqui que liga um bulbo no outro, essa cordinha que faz o ligamento entre um bulbo no outro, chama-se rizoma. Chama-se rizoma, tá? Esse rizoma, antigamente, as pessoas achavam que o bulbo novo só surgiria da parte da frente do rizoma. E não, gente. Hoje, com a qualidade de adubação, os bulbos novos podem vir em qualquer parte da planta, tá? Desde que seja uma planta bem nutrida. E aí, pessoal, isso aqui são bulbos. Bulbo. Aqui, por um exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bulbos. Todos ligados pelo rizoma. Mostrar novamente? Vamos lá. Olha só. Aqui. Esse é o rizoma que está unindo os bulbos. Existem catleias e outras orquídeas que o rizoma não fica tão aparente. Ele fica camuflado, muito próximo um bulbo do outro. E aí acaba ficando escondido, tá? O rizoma. Mas existe nas simpodiais o rizoma. Eu sempre explico assim, tá? Você pega a sua mão e aí aqui é um bulbo, aqui é o rizoma. Aqui é outro bulbo, aqui é o rizoma. E assim sucessivamente. A parte mais velha da planta,
por um exemplo da Cattleya, uma simpodial, é menorzinha. Por quê? Porque, gente, todo ano a tua Cattleya, a tua planta simpodial, ela vai emitir broto novo. Ju, mas eu ouvi dizer que as orquídeas simpodiais só emitem um broto por ano. Mentira! Nós temos, por um exemplo, uma amiga do grupo Orquideomania que está com uma Cattleya que eu dei para ela, debilitada estava, com 20 brotos novos, né, Márcia? São 20 frentes novas numa única Cattleya. Então, pessoal, vem a quantidade de broto que a planta quiser. Nós temos aqui a amiga também Ivonete, planta com 12 frentes, fantástica, maravilhosa, né? Então, gente, o que vocês têm que levar em consideração? Planta monopodial é uma única planta, nasceu filhotes, é planta nova. Destaque quando tiver raízes suficientes no bebê. A planta simpodial, que tem rizoma e vai formando os bulbos, quantos forem por ano, tudo que nascer ali, todo broto novo é da mesma planta. Para você dividir uma touceira de Cattleya, por um exemplo, você tem que podá-la. E aí acontece o problema. O que acontece? Você recebeu uma vizinha lá em casa, né? Foi tomar um cafezinho da tarde com você. Ela olha a tua Cattleya, ela olha pra você, ela olha pra Cattleya, ela olha pra você. Aí ela fala: poxa, Rose Grapé, dá uma mudinha pra mim, Rose. Planta linda, cheira mamão, fico louca por esse perfume. A Rose vai lá, né? Poxa vida, querendo agradar a vizinha, e corta geralmente a frente nova da Cattleya. E aí, hein, Rose? Você vai ter que esperar mais um ano pra vir outro broto, outra frente, e a tua planta vai ficar patinando, né? A planta da sua amiga que você deu à frente vai florescer primeiro que a tua. Porque você podou a frente nova dela. Então, pessoal, evitem cortar plantas. Quando você for cortar oncídiums, Cattleyas, todas essas simpodiais, né, que tem rizoma, que tem cordinha, apelidado carinhosamente, deixe no mínimo 4 bulbos. Porque qual que é a importância do bulbo numa planta, turma? Energia, nutrição. O bulbo tá ali, lá dentro tem água, tem comidinha. O bulbo antigo não pode ser separado dos bulbos novos, porque os novos precisam de força. Quem dá essa força é o bulbo velho. O bulbo velho não dá mais flor, né? Vou cortar e jogar fora. Acabou com a planta. O bulbo velho tem vital importância para o bom desenvolvimento dos exemplares, tá? Bom, aqui, essa parte baixa é notável que é a parte velha da planta. Confere? Velha. Essa parte mais alta, gente, essa planta tá em tratamento, tá? Essa parte mais alta é a parte nova. E aí, pessoal, as flores só virão se vier bulbo novo. Se você não nutre sua planta, se você não aduba, se você não oferece a luminosidade ideal, geralmente a tua planta não emite frente nova, não emite florada consequentemente. Por quê? Nas Cattleyas, por um exemplo, a floração só vem do bulbo novo. Então, se você nutrir bem sua planta, Juliana, você está me dizendo que se minha planta tiver 12 frentes novas, o ano que vem vai ter flor nas 12? É bem provável que não seja as 12, que sejam 8, né? Porque a planta tem que ter condições de emitir tudo isso de florada, tá? Por isso, a nutrição periódica. Por isso, a nutrição de qualidade que a gente preza tanto no Orquidário Orquideomania, nas nossas lives, nas nossas aulas. Gente, que aulão, hein? Que aulão! Nunca vi isso na internet, hein, gente? Falando o beabá, o passo a passo, delícia! Bom,
Aí nós vamos entrar em outro tema da próxima aula, tá? Para finalizar a aula de hoje, entrando com as perguntas referentes ao tema de hoje, a aula número 1, nós vamos mostrar a malha de sombreamento para vocês e depois eu estarei aberta, disponível as perguntas referentes ao que foi dito na aula número 1, que é esta, tá? Vamos mostrar o que é malha de sombreamento para vocês então. Bom, gente, Juliana, malha de sombreamento, tá? Essa malha de sombreamento aqui, 50%. Quanto mais vazado for o buraco, mais luz passa, ok? Então você vai determinar a malha de sombreamento conforme a luz que bate no local onde você escolheu cultivar orquídeas. Ok, isso vocês já aprenderam hoje. Perdão, gente, essa é 80%, essa é a 50%, ó. Perdão, aqui. Troquei, me perdoem. Essa é a 50%. Tá vendo como o sol tá batendo aqui? Olha só, 50%. Essa é a 80%. Notem a diferença, como uma é mais aberta que a outra. Olha só a diferença de uma malha para o outro. E aí você vai determinar então, conforme a luz que bate no local onde você escolheu cultivar orquídeas, tá? Gente, bem legal essa aula, tá? Na aula número 2, que é terça-feira que vem, nós vamos dar continuidade a essa aula. Então será uma sequência da outra, tá? Na aula que vem, nós vamos escolher plantas para determinado local. Nós vamos escolher substrato, nós vamos escolher vaso, juntos, tá? Aonde eu posso pôr essa, aonde eu posso pôr aquela, para ficar bem fácil vocês anotarem no caderninho, tá? Então nós falaremos na aula número 2, onde plantar, como plantar, né? E como adubar. Fácil, bem simples, tá certo? Para finalizar, mensagem da live: não podem suas plantas sem necessidade. Não podem suas plantas sem necessidade, tá? Vamos lá então, vou colocar meu óculos, tomar uma água enquanto vocês formulam as perguntas. Agradecendo a companhia de quem já ficou comigo até agora. Fiquei muito feliz, muito grata. Espero que esse vídeo alcance muitas pessoas que precisam de ajuda. Eu vou começar pela pergunta da Carla Fabiana. Tinha uma com 17 bulbos, mas infelizmente quando fui lavar para tirar as cochonilhas, acabei sem querer dividindo a planta. Carla, às vezes a planta fica tão pesada que o rizoma não suporta. Isso é muito comum acontecer, tá? Mas eu acredito que ela se dividiu sem prejuízo, porque tinha bastante bulbos, né? Não há problema. A dificuldade maior, Carla, é quando você corta um bulbo. A planta vai buscar nutriente da onde, gente? Ela vai ter que patinar para enraizar e para dar vida. Essa planta vai demorar séculos para florescer, não é verdade? Então, se você for dar bulbo para alguém, você dê a parte velha, viu? Fica com a parte nova, dá a parte velha para alguém e mantenha a parte nova aí. Pelo menos 4 bulbos para cada lado, tá? Obrigada, Rosilene. Minha avó cortou os bulbos velhos da Denfal dela. Gente, não pode, tá? Agora você já fala para sua vovó que bulbos não devem ser eliminados. Eles têm função importantíssima para a muda nova que aparece. Bom dia a todos. Muito obrigada, Sueli. Obrigada, pessoal. Rose, pior que quando eu não sabia, eu dava. Daí a pessoa chegava e dizia: sua orquídea floresceu e a minha não. Gente, é isso aí. Muita gente não sabe, né? Aprendeu comigo. Muito obrigada, Rose. Obrigada, Cris. Tem uma Denfal que saiu flores no bulbo velho e no novo não. Provavelmente, Sil, esse bulbo antigo, ele pulou uma floração. Acontece muito, Sil, nas catleias principalmente,
uma mudança drástica de temperatura e aquele bulbo que era para ter florescido em 2016, ele pulou uma floração. Aí ele vai florescer junto com a frente nova em 2017. Acontece isso, tá? Minha Phalaenopsis está... Opa, pulou aqui. Minha Phalaenopsis está com as flores bonitas, mas as folhas estão ficando amareladas. Clau, a gente vai responder em cima do tema, tá? É sobre a aula de hoje. Então, essa resposta ainda não está dentro da aula, da pauta da aulinha que a gente está dando, tá? Que é o metabolismo da planta e as plantas com folhas murchas. Nós chegaremos aí nesse aulão, tá bem? Obrigada, gente. Eu só vou ler as perguntas relacionadas ao tema, tá? Estrutura da planta, luminosidade, umidade e regas, ok? Não vou ler outro tipo de pergunta. Já falamos sobre Cattleya. Aliás, ela foi uma demonstração para a nossa live de hoje, tá? Pessoal, a luminosidade, que é o que o Lucas está perguntando. Lucas, o Denfal é uma planta que gosta de muita luz filtrada. Só que ela pega sol até o meio-dia. Ela pega sol do meio-dia até 15 horas. Porque você está deixando ela exposta ao sol? Não pode, ela vai amarelar mesmo. O sol do meio-dia das 15 é o sol mais forte que nós temos. Você tem que colocar no mínimo uma malha de sombreamento 70%. Senão você vai sapecar a sua planta. Gente, uma coisa que eu não falei nessa primeira aula que é importante é a questão da posição da planta, tá? Você escolheu um local para sua planta, uma posição, evite ficar mudando a posição e mudando de local. A planta demora um tempo para se adaptar às novas condições. Então, existem plantas que levam até 4 anos para se adaptar à nova casa, ao novo local. Então, quando você escolher um local, já faça-o de forma que fique definitivo. Quando você for mostrar o exemplar para alguém, você devolva-o na mesma posição, porque a planta ela vai direcionada ao sol. Se você ficar modificando, os bulbos ficarão tortos. Então, evite ficar mudando o local. Já comece cultivando orquídeas no ambiente propício. Nessa live eu expliquei tudo para vocês, não tem mais como errar, tá? Lucas, tá errado. Obrigada pelos elogios, muito obrigada. Pode plantar sim a Phalaenopsis, mas tem que ter bastante umidade, tá? Phal gosta de brisa, conforme eu disse no início dessa live, toda orquídea gosta, e local fresco. Moro no Triângulo Mineiro, aqui tem muito sol e calor, temperaturas acima de 30 graus. Pois é, se você já colocou as suas plantas, conforme eu disse no início dessa live, se você já escolheu a malha de sombreamento, se você já escolheu a luminosidade, se você já sabe a luz que bate ali, fica muito mais fácil de você determinar regas, né? Porque no cultivo de orquídeas, vale muito a umidade relativa do ambiente, até mais que a quantidade de regas, porque a planta, principalmente as epífitas, que nós falaremos na aula que vem, elas precisam de muita umidade naquelas raízes expostas, né? Então, a primeira coisa que eu preciso saber, Anne, que orquídeas são, né? Qual é a umidade do local onde você cultiva as suas orquídeas? Tudo isso é importante para que você defina regas. De grosso modo, você só pode regar quando o substrato estiver seco, quando o velame estiver branco, tá? Então, aos poucos vocês vão aprendendo isso nas lives.
Não vamos falar de adubação na próxima aula, tá? Já respondi essa pergunta, Ricardo, nesse momento, tá? Tem um dendrobium que tinha um bulbo bem feio, parecia seco, deixei ele. E foi bem esse que mais saiu flor. Aprendi com você que bulbos velhos não podem cortar. Aí já seguem seus ensinamentos. Obrigada. Perfeito. Mantenham os bulbos das plantas. São importantes. De todas elas. Minhas orquídeas ficam na varanda do apartamento e pega sol da manhã até as 9 horas. É pouco para elas florescerem? Depende de qual orquídea é. Se for catasetum, vanda, sente mais, precisa de mais luz, tá? Essa é uma luz bem fraquinha. Eu acho que é legal para você aí, Phalaenopsis, né? Phalaenopsis vai bem, sapatinho vai bem, micro vai bem. Minhas dendróbios estão no sol das 6 da manhã até as 10. Devo trocar de local? Elas estão indo bem, moram em apartamento. Gente, tá indo bem, não tem que mexer. Time que tá ganhando não se mexe. Tá indo bem, deixa lá, tá? Se adaptou, deixa ela quietinha ali. Sim, Silvana, é o que eu disse nessa live. Se você tem uma vanda, que é uma orquídea monopodial, isso significa que você vai ter mais 3 plantas novas. Dessa única planta, terá mais 3. Que legal, né? Que bom. Fico feliz que vocês estão aprendendo comigo, Leila. Obrigada pelo carinho, pessoal. Bom dia a todos. Gente, isso aí, tá? Nós falaremos de mais coisas importantes na terça-feira que vem, às 11 horas. Nós complementaremos muitas perguntas de vocês de hoje, tá? Questão de adubação, correto? Como posso plantar? Como que eu faço para ter raízes novas? Como que eu controlo folhas murchas? Então é importante que vocês fiquem ligadinhos na aula número 2, tá? Aos poucos vocês terão todo o conteúdo, perfeito? Alguma pergunta a mais, senão eu vou finalizar a nossa aula de hoje. Obrigada, Cleide. Pessoal, enquanto vocês vão formulando perguntas, eu convido vocês a conhecerem o nosso canal do YouTube, Como Cuidar de Orquídeas, Orquidiomania. Muitos vídeos curtos e com muito conteúdo proveitoso. Muitas perguntas que vocês fizeram aqui, tem a resposta lá. Inclusive a pergunta da cochonilha, tá? Inclusive a pergunta de como enraizar as suas orquídeas. Tá tudo lá no YouTube, tudo condensadinho para vocês. Nossa loja virtual para você comprar tudo o que você quer. Vaso, substrato, adubo, tudo. Orquídeas, www.orquidiomania.com.br. E, gente, o nosso grupo fechado do Facebook. Lá também acontecem aulas, mais frequentes que aqui. Lá nós temos aulas todos os dias, tá bem? Teremos horário novo para 2019, mas hoje o horário é às 15 horas da tarde, tá? Grupo Orquidiomania do Facebook, é um grupo fechado, um grupo de excelente qualidade e conteúdo, tá? Somente focado em orquídeas. Você é nosso convidado. E aqui o Instagram, né? Foco no Instagram em 2019, gente. Convidem seus amigos, né? Para vir com a gente na nossa família do Instagram. É um grande prazer, eu amo o que eu faço, gente. Obrigada, Nath. Obrigada, Vânia, muito obrigada. Um beijo, Rose, muito obrigada mesmo. Pessoal, então tá, até a semana que vem, terça-feira às 11 horas, com a aula número 2. Conteúdo como plantar, onde plantar, com que adubar. Não percam, também falaremos sobre plantas epífitas terrestres, tem muito conteúdo para terça que vem.
Agradeço a tua companhia, fique com Deus. Espero o seu convite lá para o Facebook, que hoje teremos mais conteúdo às 15 horas. Tchau, pessoal! Até às 15 horas. Obrigadão!